Olá, povo de Deus, bom dia. Que Deus abençoe sua vida mais uma vez, em nome de Jesus. Aqui é o pastor Renan Daniel. Nós estamos de volta com as gravações do nosso curso Fé desse mês de outubro. Chegamos à lição de número 16 e 17 que ouviremos hoje. E a lição de número 16, do dia 16 de outubro, diz assim: Quando os apóstolos Pedro e João, usados por Deus, curaram um homem coxo que mendigava à porta do templo de Jerusalém, houve um grande alvoroço entre os principais judeus. Os líderes daquela época temiam que a morte de Jesus indicasse o fim do que para eles era a verdadeira religião. Então chamaram aqueles agitadores, sem letras e indultos, para um interrogatório. A Bíblia narra esses fatos em Atos, capítulo 3 e 4, onde também podemos ler que a fala de Pedro e João diante do Sinédrio foi marcada pela ousadia com a qual confessavam as Escrituras. Sobre o Senhor, nos versículos 11 e 12 do capítulo 4, eles disseram as mesmas palavras profetizadas por Isaías, capítulo 28, verso 16, escritas também no Salmo 118, 22, e repetidas por Jesus em Mateus 21, 42. Assim, diante da fé e da confissão verdadeira dos dois apóstolos, os acusadores se maravilharam e não puderam acusá-los. Nessa passagem, percebemos claramente que, além de crer, temos de determinar a nossa posição de filhos de Deus, cheios de fé, a certeza das coisas que se esperam, que vem quando damos ouvidos à palavra. Romanos 10:17 e Hebreus 11:1. Recebemos a autorização do Senhor e não temos de esperar, e sim agir. A pérola diária desse dia 16 de outubro está em Atos 4, 11 e 12, que diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. A lição de número 17, do dia 17 de outubro, diz assim: Os filhos de Deus devem usar a linguagem da fé, confessando as suas possibilidades em Cristo. Essa confissão é a ferramenta que os fará invencíveis. Com ela, é possível apagar os dardos inflamados do maligno e expulsar o exército do inferno. É o Senhor quem confirma as declarações de quem se firma na palavra. Isaías 44, 26. Muitos não fazem uso do poder de Deus, então, ao invés de avançar em tempos de crise, retrocedem. O que lhes falta? Sem dúvida, a resposta é simples. Falta-lhes colocar em ação a fé que um dia receberam no coração. Eles vivem uma fé só de aparência, a fim de agradar ao próximo e não ao Senhor. João 5,44. Assim desperdiçam seu tempo sem conseguir vencer as provações, por desconhecerem a capacidade de Deus operar em favor deles. A boa notícia é que o Altíssimo diz que nada será sonegado aos que o amam. Salmo 84, 11. Veja como você tem vivido na fé e então parta para assumir os seus direitos em Jesus. Sem dúvida, você nunca será confundido. O Pai tem prazer em ver seus filhos agindo com autoridade e confiança. Abacuque 3:2 é a pérola diária desse dia 17, que diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha, então, que fique no seu coração essas lições, tanto do dia 16 como do dia 17, onde o missionário fala a respeito da ousadia que tinham os apóstolos e como eles falavam exatamente o que estava escrito na palavra. Pedro e João eram homens indoutos, o missionário mostra claramente aqui, eram homens sem letras, sem estudo, mas eles conheciam quem eram eles e quem era Jesus dentro da palavra. Toda acusação que vinha contra eles, toda tentativa de intimidá-los, eles repetiam exatamente o que estava escrito com entendimento. E nada podiam fazer aqueles que os acusavam, ninguém poderia tocar neles, ninguém conseguia prendê-los por qualquer motivo. E é assim que nós temos que fazer, não importa a nossa capacidade física, o estudo que nós temos, a faculdade que nós fizemos, qual a série que nós chegamos, precisamos nos aprofundar na palavra e confessá-la sempre que o diabo se levantar contra nós, porque ele não terá poder de nos tocar. Amém? Eu acredito nisso, creio. Você que está acompanhando aí cada lição do curso Fé, esteja conosco. Tenho certeza que Deus irá te abençoar. Amém? Quero orar por você em nome de Jesus. Pai,
Nos ajude a fazer isso. Como seus discípulos eram ousados, nos dá ousadia também. Nos ajuda a confessar o que está na palavra. Assim como o missionário disse, muitos, quando não fazem uso do poder de Deus nos tempos de crise, ao invés de progredir, de avançar, têm retrocedido. E não é isso que nós queremos. Queremos avançar cada vez mais, Pai. Queremos prosseguir e não retroceder, Pai. Nos tempos de crise, sejam os tempos de maior crescimento da nossa vida com Deus, da nossa fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana e compartilhe essa palavra com mais alguém que será abençoado por ela. Fique com Deus.